Ciao amici, buonasera a tutti, benvenuti alla lezione di oggi. Hoje eu vou continuar falando sobre os 20 tipos de frases em italiano, sobre o padrão que tem na hora de formar frases e falar italiano. Quando você aprende esse padrão, você não precisa mais ficar sofrendo para formar frases em italiano. Mesmo você sendo iniciante ou você sendo nível intermediário, que é aquele nível que você sabe italiano, entende, mas ainda não consegue falar. E também se você for nível avançado, que já consegue entender bastante, já consegue falar bastante, mas ainda sente um pouco de dificuldade para formar frases com determinados assuntos. Então essa aula é importante para todo nível, iniciante, intermediário, avançado. Quem não assistiu a aula de ontem, eu vou deixar marcado aqui para você assistir. Na aula de ontem tem um material também para você baixar, para continuar estudando. A aula de hoje vai ter um material também, então fiquem até o final para poder receber o material da aula. Mas antes de falar sobre os tipos de frases da aula de hoje, eu quero falar um pouco mais sobre a teoria, de onde surge esse padrão de frases, esse padrão na língua. Porque uma das funções do nosso cérebro é nos manter seguros, poupar energia, ficar sem estresse. Por isso que quando nós decidimos aprender alguma coisa, no caso italiano, no começo é muito difícil. Cansa, dá preguiça, a gente começa a estudar e fala, ai, amanhã eu estudo mais um pouco. E aí vai levando. Isso, na verdade, não é você que tem dificuldade para aprender um idioma, dificuldade para aprender alguma coisa. Isso é o seu cérebro, nosso cérebro tem essa função de poupar energia. Como ele não reconhece esse novo aprendizado, ele não sabe por que está aprendendo, se é perigoso, está gastando muita energia, né? O cérebro pensa. Então, ele te joga uma preguiça, um cansaço, faz você pensar que é difícil, mas isso é porque o cérebro está pensando nele mesmo, em poupar energia e em não te estressar. Mas o que é interessante de você aprender os padrões de linguagem, que é esse método que se chama abordagem lexical. O nome é meio esquisito, meio complicado, mas isso é muito útil para vocês aprenderem italiano. Quando aprendemos esses padrões na linguagem, o que são esses padrões? São frases, palavras que são parecidas com o nosso idioma no italiano. Então vai falar, nossa, isso daqui é parecido com o português. Aí o que o seu cérebro faz? Ele une o italiano ao português, une o bloco do italiano ao bloco do português. E isso não faz ele se estressar, não faz seu cérebro cansar, seu cérebro... E aí aprender italiano vai se tornar muito mais fácil. Então por isso que eu quero te apresentar esses tipos de frases. As de ontem, quem já assistiu a aula de ontem, vai falar, nossa, mas essa frase é igual ao português, né? Que é um pronome, um verbo e um complemento. Io bevo acqua. Igual ao português, eu bebo água. Aí eu falo, nossa, tá me ensinando o óbvio. Mas quando você sabe que o óbvio existe em italiano, o seu cérebro fica tranquilo. Não vai achar que é uma coisa que vai te causar um perigo, que vai te causar estresse. E aí fica mais fácil você aprender e fazer a associação, juntar um bloco no outro no seu cérebro. Confia que vai dar certo. Eu gosto de trazer, de contar os métodos, as técnicas, porque isso fica mais fácil. Vai fazer você aprender entendendo por que você está estudando daquela maneira e não de outra. Então, frases interrogativas totale. Então, é uma frase simples. Frase simples é o início, um verbo e o complemento. No caso, essa frase, né, não tem um pronome. Studi italiano? Na verdade, com pronome seria tu studi italiano, mas não precisa colocar. Studi italiano? Então, essas frases interrogativas, no geral, a resposta é sim ou não. Então, se alguém te perguntar, estuda italiano?
se. Pode falar se, estude ou só se. Igual a gente fala em português. Aham, a gente responde aham, pode fazer isso também em italiano. Maria canta. Lei canta. No. Pode responder no. Ó, Maria não canta. Non canta. Non. Porque antes do verbo é non. Se é um não seco, é só no. Mas se a frase continua, é non. Andiamo a Roma. Sì, andiamo a Roma, andiamo. Quando? Andiamo a Roma. Então, essas frases são frases simples que a gente só transforma em pergunta. Se fosse uma frase simples que não fosse interrogativa, seria studi italiano. Maria canta, uma frase afirmativa, né? Andiamo a Roma. E aí vem frase interrogativa parziale. Ó, que nome difícil. Esses nomes não precisa aprender. O que você precisa aprender com essas aulas é olhar os tipos de frases e falar, essa frase tem em português também. Pronto, une um bloco no outro. Eu posso falar dessa maneira em italiano. Vamos lá, pronome interrogativo. O que é pronome interrogativo? São pronomes que são usados para fazer uma pergunta. É um verbo e um complemento. Então, é a frase simples, pronome, verbo e o complemento. Mas, no caso, é um pronome de pergunta. Onde, quem, quando, quanto, como, por quê. Então, é a frase simples com um pronome de pergunta. Dove studi italiano? Percebe que mudou a frase, né? Antes era studi italiano. Dove studi italiano? Onde você estuda italiano? Chi canta bene? Quem canta bem? Quando andiamo a Roma? Andiamo a Roma? Sì, quando andiamo a Roma? As frases são como em português. Onde você estuda italiano? Quem canta bem? Quando vamos a Roma? Então, igual português. Então, você pode falar dessa maneira em italiano. Porque às vezes a gente vê frases, nós vamos ver na próxima aula, frases que elas trocam, né? Aí você fala, nossa, nunca vou entender, nunca vou conseguir formar uma frase dessa tudo trocada. Mas você pode falar assim em italiano. Agora, outro tipo de frase interrogativa. Frase interrogativa retórica. É uma estrutura interrogativa usada sem esperar resposta. Então, é para você expressar um sentimento. Chi non ama la pizza? Então, começa com o pronome de pergunta, que aqui no caso ela é negativa, tem o não, o verbo e o complemento. Então, quem não ama a pizza? Chi non ama la pizza? Cosa c'è di meglio di un viaggio in Italia? Então, cosa é que coisa. C'è significa existe. Memoriza isso. Nas próximas aulas ou em outras aulas que eu fiz, eu explico c'è. Mas memoriza que significa existe. Então, o que existe? Que tem? Que coisa tem de melhor que uma viagem para a Itália? Per que não? Por que não? Então, ó, só associar que são frases que existem em português e são faladas em italiano também. Tem frase exclamativa, frase exclamativa semplice. Então, que o substantivo e a frase, na verdade, é o complemento. Percebam que essa tipo de frase não tem verbo. Então, que bello, que caldo, que fame. Então, que lindo, que calor, que fome. Não tem verbo. Então, pode falar que maravilha, que lontano, que longe. Então, serve para você mostrar sua surpresa em relação a alguma coisa, e aí não precisa de verbo. Quem não gosta de falar, usar os verbos, né, sente dificuldade, essa frase perfeita. Agora, essa frase é a mesma frase simples, que é belo, só que ela tem um complemento. Então, quanto é belo questo posto? Ela é mais grandiosa, digamos assim. Então, quanto é belo? Como, quanto, né? Que quantidade? A gente não fala, né? Quanto é belo, quanto é bonito. A gente fala, que bonito. Até fala, né? O quanto é bonito este lugar. Mas a gente fala, na linguagem do dia a dia, como é bonito.
E aqui em italiano é quanto. Então, pode fazer a associação. Quanto é bello questo posto. Então, como é bonito este lugar. Quanto é buona la pizza. Quanto sei bravo. Como você é bom. Né? Como você se dá bem. Como você é inteligente. Bravo. E tem frase imperativa afirmativa. Então, essa é aquela frase que manda. Então, studia bene, mangia la pizza, vai a casa. Verbo e um complemento. E aqui, nesse tipo de frase, já começa a complicar, porque aqui tem um verbo imperativo ou imperativo, não é mais verbo, né, no presente. Se você quiser, vou deixar no final da aula, tem um curso de italiano gratuito, italiano com verbos. São os verbos, os tempos principais que você precisa aprender para falar bem italiano. Mas não tem os outros verbos, imperativos, conjuntivos, mas começa estudando os verbos mais usados. Vou deixar no final da aula o link para você assistir. Para começar a aprender, quem ainda não sabe, né? Os verbos, para começar a aprender os principais, para depois aprender os mais avançados. Aí, como toda frase afirmativa tem a frase negativa, só colocar o não antes do verbo. Non parlare, non correre, non uscire. Então, não falar, não correr, não sair. Só colocar o não antes do verbo. Qualquer frase italiana que você quiser fazer a frase afirmativa, né, italiana, se você quiser falar na forma negativa, é só colocar um não antes do verbo. E aí, para complicar mais ainda, mas você pode memorizar esse padrão para você saber que existe esse tipo de frase em italiano. Frase condizionale, que a frase começa com se, conjuntivo imperfeito, tempo conjuntivo imperfeito, mais condizionale presente. Eu peguei esses verbos conjuntivo, condicional, são verbos mais avançados, mas eu queria mostrar para vocês que na mesma frase, aquela frase composta que tem dois verbos, que a gente aprendeu na aula de ontem, frase composta que tem dois verbos. Na aula de ontem eu mostrei que são dois verbos no presente, dois verbos no passado, dois verbos, bem dizer, iguais. Aqui, o que eu queria mostrar é que são dois verbos na frase composta, mas são dois verbos em tempos diferentes. Para você começar a contar uma história mesmo. Ai, mas eu ainda não sei esses tempos, conjuntivo, condizionale, futuro, imperfeito, não conheço esses tempos ainda. Dá para falar italiano sem esses tempos? Dá para falar italiano sem esses tempos. Eu quero ensinar uma gambiarra para vocês. Eu, antes de saber como falava esses tempos, eu falava na gambiarra, né? Porque a gente tem que começar a falar e depois vai aperfeiçoando, vai aprendendo a gramática mais avançada para aperfeiçoar. E eu falava, ao invés de eu falar a frase já certinha, eu contava uma história inteira para a pessoa entender a frase, porque eu não sabia aquele tempo verbal. Entendeu? Dá para falar. É até melhor, né? Porque a gente treina contando uma história inteira só porque não sabe falar certo determinado tempo verbal. Você pode fazer isso também antes de aprender os verbos, esses verbos mais avançados. Então vamos ler aqui, ó. Se avesse tempo, viagerei. Então, se eu tivesse tempo, viajaria. Se fosse rico, comprarei uma casa. Se eu fosse rico, compraria uma casa. Se facesse caldo, andrei al mare. Então, se fizesse calor, eu iria ao mar, à praia. Então, eu quis trazer, né? Preciso explicar melhor esse tempo verbal. Quem quiser fazer o curso completo do Desafio dos Verbos, eu vou deixar o link aqui. Aí no Desafio dos Verbos eu ensino todos os tempos verbais, ensino essa forma, como formar essas frases, né? No tempo condicional. Eu vou deixar o link aqui
é baratinho, acho que é 12, dá pra parcelar em 12 vezes, mas acho que é 197 o curso do Desafio dos Verbos. Vou deixar o link aqui para vocês. E claro, esses tempos verbais servem para você contar uma história maior em italiano da sua vida. Mas saiba que existem essas frases que uma parte é num tempo, a outra parte é em outro tempo. Va bene, ragazzi? Eu vou deixar aqui marcado o curso de verbos, que é o curso básico para iniciante, curso de verbos aqui. Quem quiser fazer o curso completo de verbos, eu vou deixar o link aqui abaixo nos comentários e na descrição. Va bene? E domani, amanhã, eu venho com o final dessa aula. Tem mais frases para a gente acabar com os padrões, vamos dizer, os padrões básicos de frases. Já com esses padrões que eu estou ensinando para vocês, já vai, nossa, clarear um mundo na hora de formar frases. Parece que é óbvio, mas vai ajudar muito vocês a formar frases depois que vocês reconhecerem todos os padrões. Va bene? Allora ci vediamo domani. Eu vou deixar o material aqui embaixo também para vocês baixarem da aula de hoje. Certo? No material tem como formar as frases e tem mais exemplos, que na aula só tem 3, mas no material tem mais exemplos de frases. Certo, ragazzi? Allora ci vediamo domani. Un bacione. Ciao.